Olá, pessoal. Nós vamos começar falando sobre estabilidade de medicamentos, tá? Eu dividi essa aula em duas partes. Bom, então o que é estabilidade? É a capacidade da formulação farmacêutica, né, do produto farmacêutico, manter as suas características, suas propriedades que possuía no momento da sua fabricação, dentro de limites especificados por todo o seu período de armazenamento e utilização. Tá? Então, essa seria uma definição aí geral, né, do que é estabilidade. Então, ele é aqui uma outra definição que estabelece tipos de estabilidade. Tá? Então, a estabilidade ela pode ser definida como a capacidade da formulação manter propriedades, né? Que já tinha falado lá, propriedades e características. E aqui ela divide essas propriedades em tipos, né? Então, propriedades físicas, químicas, microbiológicas, terapêuticas e toxicológicas, tá? Mais adiante nós vamos falar de cada uma delas. E o prazo de validade, né? Então, eu coloquei aqui uma definição da RDC 67 de 2007, que nós falamos, né, na nossa última aula, que é o regulamento técnico sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais, né? Então, quando nós falamos de boas práticas na última aula, nós falamos sobre essa RDC. E ela diz que prazo de validade é o período de tempo durante o qual o produto se mantém dentro dos limites especificados de pureza e qualidade e identidade na embalagem adotada e nas condições recomendadas no rótulo, condições de armazenamento, né, estão bem relacionadas com o prazo de validade. Tá? Então, as especificações têm que ser mantidas desde que esteja nas condições e embalagem recomendadas no rótulo. Tá? A Farmacopeia brasileira, na sua 6ª edição, né, ela fala que prazo de validade é o tempo durante o qual o produto poderá ser usado e é caracterizado como período de vida útil, né, e é fundamentado em estudos de estabilidade. As condições especificadas pelo fabricante de armazenamento e transporte devem ser mantidas, tá? Então, sempre prazo de validade tem que estar relacionado com condições de armazenamento. Bom, então ainda a RDC, tá? Eu coloquei aqui para vocês o que ela fala sobre prazo de validade. Tá? Então, a determinação do prazo de validade deve ser baseada na avaliação físico-química das drogas, dos fármacos, né? E considerações sobre a estabilidade, né, desses fármacos. Preferencialmente, o prazo de validade deve ser vinculado ao período de tratamento. Sobre fontes de informações sobre a estabilidade, né, para estudo do prazo de validade que vai ser determinado, que ela cita compêndios oficiais, né, como por exemplo a Farmacopeia brasileira, outras farmacopeias, recomendações dos próprios fabricantes, né, das matérias-primas e publicações em revistas indexadas, né, seriam as fontes de informações. Na interpretação dessas informações, devem ser consideradas condições de armazenamento e conservação. Devem ser instituídos procedimentos que definam a política da empresa quanto às matérias-primas próximas ao vencimento. Tá? Então, ela não fala quanto tempo, né, que seria próximo ao vencimento, que essa matéria-prima deve ser segregada, né, separada, ou o destino dessas matérias-primas, tá? Mas ela não especifica, mas ela diz que a empresa deve ter uma política, né, que defina o destino, né, quanto a essas matérias e os procedimentos, né, dessas matérias-primas próximas ao vencimento. Bom, com relação aos tipos de estabilidade,
né? Nós já falamos. Tem a estabilidade, né, física. Então, um produto que tem uma boa, né, que tem uma estabilidade física, as suas propriedades físicas originais, né? Então, como por exemplo, cor, o odor, o sabor, a textura, uniformidade, dissolução e suspensibilidade, elas se mantêm, né? Então tem que se manter todas essas características físicas. A estabilidade química é quando são mantidas, né, a integridade química e a potência indicada na embalagem, dentro dos limites especificados, né? Tem que estar dentro das especificações. Então, o que seria essa potência indicada na embalagem? O teor, a concentração do fármaco, né? Então, o fármaco, ele não pode ser degradado, né? Ele não pode sofrer reações de decomposição, né? Por quê? Porque a potência, né? O efeito terapêutico vai ser diminuído e também eu posso ter uma inativação, né? Desse fármaco, eu não vou ter efeito. Ele pode ser inativado e eu tenho também os seus produtos de degradação que podem ser tóxicos, né? E, enfim, eu tenho que ter métodos analíticos para se determinar o fármaco na sua forma inalterada e também seus produtos de degradação, tá? E não só o fármaco, mas também os recipientes inativos, né? Os insumos inativos, né? Por exemplo, os recipientes também não podem sofrer reações químicas de decomposição. Existe também uma definição de estabilidade microbiológica, né, que seria para produtos estéreis, então seria esterilidade, né, não posso ter presença de micro-organismos. Ou para produtos que não são estéreis, eu não posso ter micro-organismos patogênicos e nem uma quantidade, né, eu tenho que estar dentro da especificação da quantidade de micro-organismos. A estabilidade terapêutica, então o efeito terapêutico é inalterado e a estabilidade toxicológica não ocorre aumento de toxicidade. Bom, aqui, de novo, os tipos de estabilidade. A química, né? Então, ela está relacionada com a pureza do fármaco, né? Principalmente, consequentemente, a potência, né? Que vai ser influenciada. Eu vou ter uma concentração, uma quantidade desse fármaco nesse medicamento que vai estar diminuída, né? A estabilidade física, aqui de novo, né, tá relacionada com as propriedades organolépticas, cor, odor, sabor, né, que devem ser mantidos. A estabilidade microbiológica está relacionada com contaminação microbiana. A estabilidade farmacológica, né, ou terapêutica, está relacionada com a eficácia terapêutica. E a toxicológica, eu vou ter então metabólitos, né, ou produtos de degradação daquele fármaco tóxico, né? Aqui eu coloquei então a fonte dessa figura, tá? A estabilidade física é quando ocorre algum tipo, né? Ocorre alguma alteração que eu posso detectar visualmente, né? Então, vai influenciar na aparência da preparação farmacêutica, tá? Então, o medicamento ele não deve sofrer alterações nas suas características físicas, como o aspecto, né? A textura, a cor, odor, sabor. Posso ter separação de fases, né? Pode acontecer separação de fases numa emulsão, num creme, né? Isso não pode acontecer. Precipitação em soluções, né? Eu tenho uma solução homogênea e de repente acontece formação de precipitado, né? É uma instabilidade que está acontecendo.
A estabilidade química, os insumos ativos e os inertes deverão manter sua estrutura molecular inalterada, né? Principalmente o ativo fármaco, né? Mas também os inativos, né? Eles não podem sofrer reações químicas, tá? Ele não pode sofrer reações de degradação. Aqui as principais reações de decomposição, de degradação dos medicamentos, dos fármacos, né? Hidrólise, oxidação, racemização e fotólise. Então vamos falar um pouquinho da hidrólise, né? A hidrólise é um processo no qual o fármaco reage com a água, né? Então, reação do fármaco com a água. E aí, o que vai acontecer com esse fármaco? Ele vai formar nessa reação produtos, né? Os produtos de degradação, que podem ter naturezas variadas. Podem não ser tóxicos ou podem ser tóxicos, né? Aqui, os grupos funcionais sujeitos à hidrólise, tá? Então, os fármacos, eles, né, têm as mais diversas estruturas químicas, né? Então, eles podem sofrer diversos tipos de reações químicas, né? Mas tem algumas que são bem conhecidas, por exemplo, lactonas. Lembram da função lactona? É um éster, ó, C, dupla O. É um éster cíclico. Então, essa molécula é a espironolactona. Ela tem, então, o grupo funcional aqui, lactona, tá? C, dupla O, C, dupla O, cíclico, tá? Um éster cíclico. E aqui ela pode sofrer hidrólise, tá? Então, por exemplo, eu não poderia preparar uma solução aquosa aqui com a espironolactona, né? A lactama também é um grupo funcional muito sujeito à hidrólise, por exemplo, o antibiótico cefalexina. Olha aqui a lactama é uma amida, C-O-N, uma amida cíclica. Então, ela também é muito suscetível à hidrólise. E o éster, né, o ácido acetilsalicílico é um exemplo, tá? Aqui está a função éster. Amidas também são suscetíveis, tá, à hidrólise. Por exemplo, ampicilina é uma amida. Imida também, que é o fenobarbital, tá? É um exemplo. E como evitar ou diminuir, né, a possibilidade aí dessa reação de hidrólise, né, principalmente nos fármacos mais suscetíveis? Substituir a água por outros solventes quando possível, né? Então, por exemplo, glicerina, sorbitol, outros. Proteger da umidade. Então, as formas sólidas, né? É uma forma farmacêutica que seria adequada para esses fármacos suscetíveis à hidrólise. Preparar suspensões em vez de soluções, né? Soluções aquosas não pode. Manter o pH no qual a hidrólise vai ser mínima, né? E para manter esse pH, então eu posso usar soluções tampão. Remover traços de metais que podem catalisar essa reação, a hidrólise. Manter condições adequadas de armazenamento, né? Com baixa umidade. E o material de acondicionamento impermeável. Outra reação também muito importante é a oxidação. É uma reação que ocorre na presença de oxigênio, caracteriza-se por uma série de reações em cadeia, né, mediadas por radicais livres. Então, o que são os radicais livres? São moléculas, né, ou átomos que possuem um ou mais elétrons desemparelhados, né? Então, o que acontece? A molécula ela pode sofrer uma autooxidação, ou seja, é uma reação espontânea, né? Tendo a presença de o oxigênio da atmosfera, né? Então, se ela tem
ela se oxida muito facilmente, então com o oxigênio atmosférico ela já vai iniciar a reação aí de oxidação, tá? Ela é inicialmente lenta e vai sendo cada vez mais rápida, né? Ela encadeia. Por que encadeia? Porque inicia-se com a ligação do oxigênio à molécula do fármaco e prossegue, então, com o radical livre dessa molécula, que vai estar oxidada, que vai participar na degradação das outras moléculas do fármaco, né? Então, inicia com a ligação do oxigênio na molécula do fármaco e vai seguindo com o radical livre, agora dessa molécula oxidada, que vai então participar na degradação de outras moléculas, né? E assim sucessivamente. Então essa reação ocorre sob determinadas condições de pH, luz, temperatura, presença de metais, também pode catalisar essas reações, tá? Os grupos funcionais, né, mais sujeitos à reação de oxidação são os alcenos, tá? Então eu tenho lá o hidrocarboneto com dupla ligação, né? Eu tenho os aldeídos, tá? Lembra de química orgânica, né? A função aldeído, C, dupla OH. Heteroátomos adjacentes ao anel benzênico, por exemplo, as hidroquinonas, né? São muito suscetíveis à oxidação. Tióis e compostos de enxofre. Álcools também podem se oxidar, fenóis, açúcares, óleos, gorduras insaturadas, né? Então, gorduras que têm dupla ligação. Aqui exemplos de fármacos que sofrem oxidação: ácido ascórbico, hidroquinona, captopril, ergotamina, prometazina, vitamina A. São alguns exemplos, tá? Reação aqui de degradação da vitamina C, né? Observe aqui essa dupla ligação. Essa reação ocorre na presença de oxigênio e cobre, tá? Que é um metal que vai catalisar essa reação. Como evitar ou diminuir? Remover traços de metais, né? Já que eles catalisam essas reações. Evitar a luz, né? Então eu vou fazer a manipulação protegendo, né, a substância da luz. Reduzir o contato com o oxigênio, manter a temperatura, também pode influenciar nessa reação. Então, no acondicionamento, né, eu posso ter algumas temperaturas aí ideais, que devem ser armazenado, acondicionado, né, o medicamento. Usos de antioxidantes, né, então eu posso usar antioxidantes, como ácido ascórbico, sulfitos, né, o sulfito e o metabisulfito de sódio. Ácido ascórbico está repetido aqui, tocoferóis, né, vitamina E, BHT e BHA, quelantes, né, como EDTA, ácido cítrico. Então, o que vai acontecer? Esses quelantes, eles vão formar complexos com um metal, tá? Então, eles sequestram o metal do meio e esse metal não fica disponível para a reação de oxidação acontecer, né? Fotólise, né? Fotodecomposição, né? Decomposição da molécula pela captação de luz, tá? Então, a exposição à radiação UV pode causar a quebra de uma ligação covalente, né? Porque a radiação UV ela tem uma maior energia do que a luz visível, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Então, ela fornece uma energia suficiente para separar os elétrons compartilhados numa ligação covalente. A formação de radicais livres nesse processo, no processo de oxidação, e tem a quebra da molécula formando dois radicais, tá? A quebra da molécula pode causar isomerização. Como prevenir a fotólise? Proteção da luz,
né? Então, usar, por exemplo, embalagens âmbar, né? Ou de material opaco. Exemplos de fármacos sensíveis à luz: nifedipina, anfotericina B, furosemida, vitaminas A, B1, B12, D e E, hidrocortisona, metilprednisolona, ácido fólico, dipirona, metotrexato, fenotiazina. Um outro mecanismo, né, um outro tipo aqui de degradação, né, é a conversão de degradação química, né, é a conversão de um isômero em outro, resultando numa mistura de ambos, geralmente acompanhada de perda de atividade. Né? Eu posso ter perda de atividade, mas eu posso ter também a produção de um produto de degradação tóxico. Ocorre com compostos que possuem carbonos assimétricos, né? Que podem ter então os enantiômeros, e pode ser desencadeada por luz, pH e solvente. Exemplo, o naproxeno, ele é utilizado na sua forma S, tem o S e tem o R, né? Ele é usado como um fármaco, né, na forma S. E as suas preparações, então, elas têm que ter um controle de pH para não haver essa racemização, formação, é uma conversão desse no seu isômero R, não pode. Tá? Aqui é um artigo antigo, ó, de 97, né, mas que apresenta essa tabela com medicamentos quirais disponíveis aí no mercado, né? Ó, naproxeno, aqui, né, na forma S, tá? Ele é um anti-inflamatório, não esteroidal. O captopril, propranolol, tá? Verapamil, são alguns exemplos. Como evitar? Então, a escolha do solvente pH adequados, proteção da luz, controle de temperatura. A instabilidade microbiológica, então, ela acarreta em perda de estabilidade química e física, né? Então, se eu tenho micro-organismos se desenvolvendo, né, naquela formulação farmacêutica, os seus produtos, né, os produtos, as enzimas, né, que são produzidas, por exemplo, pelos micro-organismos, são enzimas oxidantes, por exemplo, hidrolíticas, né, que vão reagir com o fármaco degradando, né? Então, seria o produto do micro-organismo que está se desenvolvendo ali naquela preparação, né? Então, geralmente eu vou ter, quando eu tenho uma contaminação, né, uma instabilidade microbiológica, eu vou ter um odor, cor, cheiro desagradável, presença de micro-organismos, principalmente fungos, né, em preparações aquosas e bactérias. As formas farmacêuticas mais suscetíveis, né, são as líquidas e as semissólidas, tá? Sólidas, não. Mas também, né, existe, mas não são tão suscetíveis. As preparações aquosas, elas são excelentes meios de crescimento bacteriano, né? Então, eu tenho a água disponível para esse micro-organismo. Então, como, por exemplo, xarope, emulsões, suspensões e alguns semissólidos, né? Eles podem favorecer o crescimento de micro-organismos, enquanto que preparações hidroalcoólicas e alcoólicas, como elixir, tinturas, já são autoconservantes. Bom, as principais causas, né? Eu preciso entender as causas para eu evitar a instabilidade microbiológica, né? Então, as causas: contaminação ambiental, do pessoal, né, que manipula, as matérias-primas, né, principalmente a água, produtos de origem natural, insumos em geral.
concentração ou tipo de conservante inadequado, inativação dos conservantes. Então, sabendo as causas, como eu posso evitar? Então, usar matérias-primas dentro dos limites microbiológicos especificados, água, né, com qualidade adequada, né, dentro da especificação, a produção dentro das boas práticas de manipulação, né? Então, o que a gente estudou, eu tenho que garantir, né, todas as etapas, a qualidade, o controle de qualidade de todas as etapas da fabricação do medicamento. Né? Então, eu tenho que ter um controle ambiental adequado, higiene pessoal, etc. Uso de conservantes, né, para evitar, e controle e validação dos processos de esterilização, né, quando for o caso. Os agentes conservantes, eu vou colocar aqui alguns exemplos, né, de adjuvantes que previnem contaminação microbiológica, né, inibindo o crescimento de fungos e bactérias. Alguns exemplos: álcool etílico, ácido benzoico, ácido sórbico, metilparabeno e propilparabeno, né, geralmente são usados juntos. Ácido sórbico, a clorexidina, e aqui o metilparabeno e propilparabeno, aqui de novo, né, para uso externo. Essas foram as referências, tá? Os artigos citados, a RDC 67,